Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje eu gostaria de dar início a um trabalho muito importante aqui na plataforma do YouTube, que vai ser a leitura de uma coleção inteira sobre o regime nazista. Eu tenho aqui em casa uma coleção que reúne mais de 30 volumes só falando a respeito desse regime. Eu gostaria de ler essa coleção todinha juntamente com vocês, beleza? Eu tenho aqui em mãos, pessoal, o primeiro volume dessa coleção. Dá até para ver aí o título dela, né? 70º aniversário da Segunda Guerra Mundial. E aqui logo na capa, a gente tem aí a fotografia do Hitler. Se eu não me engano, aqui mais ao fundo a gente tem, né, a imagem de Mussolini, né? Benito Mussolini. Essa coleção pertence à editora Abril. Ela não pertencia a mim, pertencia ao meu pai. Meu pai era assinante da revista Veja há mais de 15 anos. E aí, juntamente com essa assinatura, ele conseguia comprar os volumes dessa coleção, que à época custava R$ 12,90. Vocês conseguem adquirir esses volumes separadamente, ou então a coleção completa. Só que, se eu não me engano, vocês não conseguem comprá-la novinha em folha, não. Vocês conseguem só adquirir essa coleção usada, tá ok? Inclusive eu tinha perdido alguns volumes, cheguei a comprar os volumes faltantes por meio de vendedores aí no site enjoei.com, comprei também no Mercado Livre, tudo para completar minha coleção, e hoje ela está completinha. Tem também os DVDs, tá? Para quem quiser ir atrás. Eu não assisti aos DVDs, eles estão guardados aqui comigo, mas tudo que eu vou fazer será a leitura dessa coleção juntamente com vocês. Vai ser um trabalho muito longo? Sim, vai demorar. Assim como o trabalho que eu estou fazendo, a leitura da Bíblia, né? Eu comprei a Bíblia King James 1611, é uma Bíblia dessa grossura aqui mais ou menos, ó. E aí eu ainda estou no início, eu não cheguei nem em Levítico ainda, vai demorar pra caramba. Mas eu não tenho pressa, tá? É um trabalho de longo prazo mesmo, a gente não tem que ter pressa para estudar. E é um trabalho, pessoal, vejam só, vai edificar, vai ajudar muita gente que sempre teve a curiosidade de saber como é que era, né, o regime nazista. Independentemente se a pessoa tem viés ideológico de esquerda ou de direita, vai ajudar muita gente. Eu não vou conseguir comprovar todas as informações juntamente com vocês. O que eu vou fazer aqui será apenas o trabalho de leitura dessa obra, né, dessa coleção. Então eu vou pedir para que vocês busquem as fontes corretas para poder validar as informações que vão ser apresentadas nessa coleção. Lembrando que pertence à editora Abril, né? Então, podem ter erros históricos graves aqui, eu não sei, tá? Eu vou aprender juntamente com vocês. Eu não sei tudo sobre nazismo, tá? Obviamente eu não sei tudo sobre nazismo, eu sei o suficiente. Tem muita coisa que eu não sei. Há também o problema de eu não saber falar alemão. Eu não falo alemão. Então, muitas palavras que aparecerem aqui, né, alemão e outras línguas, eu peço para que vocês me corrijam aí no campo dos comentários à medida que eu for fazendo esse trabalho aí com vocês, tá? Eu vou tentar soletrar essas palavras que eu tiver dúvidas, tá ok? Para facilitar aí esse trabalho de leitura, vocês poderem acompanhar muito bem, sem sofrer demais, né, pessoal? Vou tentar manter uma leitura fluida, mostrando as imagens para vocês me acompanharem aqui e despertarem interesse, né? Porque nada adianta a gente ficar lendo e no meio do caminho a gente perder o interesse, né? Então vamos lá, pessoal, esse aqui, primeiro volume da coleção. Cada volume tem aí em média, sei lá, 130 páginas. Acho que chega menos do que isso, né? Porque no final tem bibliografia, tem o índice remissivo, né? O onomástico, tem várias páginas assim também, que tem figuras grandes que preenchem toda a página. E é isso. Vamos lá. Então eu vou apresentar todos os detalhes aqui para vocês, capa contra capa, para depois dar início à leitura. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou ler o nome o título, né, de cada volume, e aí eu vou partir para os detalhes. Vamos lá. Esse aqui, volume 1, 1919 a 1939. Hitler desafia a ordem mundial. Volume 2, 1939. A Alemanha domina a Polônia.
Volume 3, 1939, Finlândia contra União Soviética, Guerra na Neve. Volume 4, 1940, Dinamarca e Noruega alimentam a máquina de guerra alemã. Volume 5, 1940, A Queda dos Países Baixos. Volume 6, 1940, Terra invadida, a França de joelhos. Volume 7, 1939 a 1943, Pânico no Mar, a Guerra no Atlântico. Volume 8, 1940 a 1941, Mussolini sonha com um novo império. Volume 9, julho e agosto de 1940, Sangue, suor e lágrimas, a Inglaterra resiste. Volume 10, 1940 a 1941, a guerra chega aos Balcãs. 1941, volume 11, Operação Barbarossa, Hitler e Stalin em duelo de morte. Volume 12, 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor em chamas. Estados Unidos entram na guerra. Volume 13, 1941, Japão estende seus tentáculos pelo Pacífico. Volume 14, 1942, As Batalhas do Mar de Coral e de Midway. Volume 15, 1942 a 1943, O Contra-Ataque Aliado no Pacífico. Volume 16, 1942, A Muralha do Atlântico, a lição do assalto a Dieppe, D-I-E-P-P-E. Volume 17, 1942 a 1943, Stalingrado detém avanço nazista no leste. Volume 18, 1941 a 1943, Alemanha dá adeus ao norte da África. Volume 19, 1943, Hora da Virada, Aliados desembarcam na Itália. Volume 20, 1942, A Ofensiva Aérea contra a Alemanha. Volume 21, 1943, A Batalha de Kursk, K-U-R-S-K, marca colapso do nazismo. Volume 22, 1944, A Batalha de Monte Cassino. Volume 23, 6 de junho de 1944, Desembarque na Normandia, o mais longo dos dias. Volume 24, 1944, Onda Aliada liberta Filipinas. Volume 25, 1944, O Vento da Liberdade varre a Polônia. Volume 26, 1944, Operação Market Garden, Uma ponte longe demais. Volume 27, 1944, Batalha das Ardenas, a última chance para Wehrmacht. W-E-H-R-M-A-C-H-T. Volume 28, 1945, A Queda de Berlim e o Fim da Guerra na Europa. Volume 29, 1945, Embate encarniçado em Iwo Jima e Okinawa. I-W-O espaço J-I-M-A e Okinawa O-K-I-N-A-W-A. E volume 30, 6 e 9 de agosto de 1945. O Japão curva-se diante do poder atômico. Esses são os volumes que compõem toda a obra, toda a coleção aí do 70º aniversário da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, pertencente à Editora Abril. Então tá aí, né, na capa, Hitler, se não me engano, aí mais ao fundo tem Benito Mussolini. Aqui atrás a apresentação dos volumes que compõem a coleção. Logo quando a gente abre o livro, né, a gente dá de cara com essa imagem aí. Ó. Beleza? E aí vamos dar início ao nosso trabalho, que vai ser bem longo, né? 1919 a 1939. Hitler desafia a ordem mundial, abriu coleções. Tem um sumário muito grande, né? Não vou ler sumário para você, vou só apresentar aqui, ó. É bem grandinho, tá vendo? Se eu tiver que ler o sumário de todos os volumes, eu vou estar perdido, né? Eu já parto para a leitura diretamente. Vamos lá. O Mundo durante a Guerra, Gabriel Cardona. O prelúdio do conflito. Abre aspas. As determinações econômicas do Tratado de Versalhes de 1919 eram tão perversas e absurdas que evidentemente resultaram inúteis. A Alemanha foi condenada a pagar indenizações exorbitantes. Essas determinações, além de refletirem a ira dos países vencedores, indicavam que esses países não compreendiam que nação alguma poderia arcar com uma dívida que compensasse os custos da guerra moderna, fecha aspas. Winston Churchill em A Segunda Guerra Mundial, livro 1, capítulo 1, As Loucuras dos Vencedores. Na década de 1930, o progresso na comunicação e a expansão da indústria resultaram numa acirrada concorrência internacional por mercados e matérias-primas de baixo custo. No fim do século XIX, quando a Alemanha e a Itália emergiram, outros países já haviam tomado o controle das regiões mais vantajosas. Esses dois novos estados encontraram, portanto, um mundo colonial e financeiramente repartido. O Japão também enfrentou as mesmas dificuldades, pois sua organização como Estado moderno foi igualmente tardia. Impelidos pelo temor causado pela Revolução Bolchevique, as potências ocidentais criaram um cordão sanitário ao redor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Ao mesmo tempo, grupos conservadores depositavam suas esperanças no fascismo italiano e, em especial, no nazismo alemão.
Desde que chegou ao poder em janeiro de 1933, Adolf Hitler colocou em prática uma política baseada em ideias expansionistas e militaristas, expostas previamente no livro escrito pelo próprio Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, MEIN, espaço KAMPF, Minha Luta, com o objetivo de converter a Alemanha numa potência militar capaz de anexar os territórios estrangeiros de população com origens germânicas. Ainda em 1933, a Alemanha retirou-se da Conferência do Desarmamento e da Liga das Nações. O país passou a investir secretamente no rearmamento, mas ainda de pequenas proporções, pois Hitler necessitaria de mais algum tempo para consolidar-se no poder. Todos esses cuidados não evitaram, entretanto, que o governo francês, numa nota diplomática de 17 de abril de 1934, protestasse contra o rearmamento ilegal. E aí, logo no início, pessoal, nós temos uma imagem aqui com a seguinte legenda. No Congresso do Partido Nazista Nacional Socialista, que ocorreu em Nuremberg, em 1934, houve um cuidado especial para transmitir ao mundo a imagem de unidade e fortaleza que seria essencial para as suas futuras aventuras expansionistas. Veja só. Veja só o peso dessa imagem, né, pessoal? Olha aqui. O estopim austríaco. Para garantir a estabilidade da Europa Oriental, a França defendia um sistema de alianças que foi boicotado em janeiro de 1934, quando a Alemanha e a Polônia assinaram um pacto de não agressão. Os dois países comprometeram-se a resolver seus problemas por meio de diplomacia e sem empregar força. A França, no entanto, sentia-se ameaçada pela política internacional de Hitler, e desde fevereiro de 1934, o ministro de Assuntos Exteriores, Louis Barthol, tentou uma aproximação entre a França, a União Soviética e a Itália para obrigar a Alemanha a respeitar suas fronteiras orientais. Já a Áustria estava geograficamente muito próxima dos problemáticos Balcãs e tinha muitos aspectos semelhantes aos da Alemanha. Uma provável fusão entre esses dois países, o Anschluss, ANSCHLUSS, era defendida fervorosamente pelos nazistas. Por outro lado, essa união inquietava seriamente o líder italiano Benito Mussolini, pois a Itália fora inimiga declarada do Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial. Ele temia que a Áustria reivindicasse territórios fronteiriços. Desde maio de 1932, a Áustria era governada pelo chanceler social-cristão Engelbert Dollfuss, ENGELBERT, espaço DOLLFUSS, aliado a Ernst Rüdiger, acho que é isso, Rüdiger von Starhemberg e Joseph Reiter. Starhemberg liderava o Heimatblock, HEIMATANBLOCK, a vertente política do Heimwehr, HEIMWEHR, uma força armada paramilitar e nacionalista. Já Reiter encabeçava a Landbund, a Liga Agrária, Landbund, LANDBUND, a Liga Agrária, Movimento dos Trabalhadores Rurais da Baixa Áustria. Da aliança entre esses três líderes nasceu em 1933 o partido fascista Vaterlandische Front, não sei o que é isso, Frente Patriótica. Vocês que sabem mais do que eu, vocês vão saber pronunciar melhor, né? VATERLA, trema no A, NDISCHE, espaço FRONT. Em fevereiro de 1934, o governo de Dollfuss foi afrontado pelo primeiro movimento antifascista europeu liderado pelo braço armado do Partido Social Democrata, o Schutzbund, de origem operária. Contudo, a repressão do exército, da política da Heimwehr, HEIMWEHR, e de grupos religiosos de direita conteve o movimento. Como reação, Dollfuss dissolveu o parlamento, tomou plenos poderes e colocou o partido nazista, NSDAP, e o Partido Social Democrata, SDAPO, tremando O, na ilegalidade. Em 25 de julho de 1934, houve uma tentativa de golpe de Estado. Militantes nazistas austríacos disfarçados de membros da Heimwehr tomaram as estações de rádio de Viena e anunciaram a renúncia do chanceler Dollfuss. Ao mesmo tempo, outros nazistas disfarçados da mesma maneira invalidaram a chancelaria e aprisionaram Dollfuss. O major Emil Fey, EMIL, espaço FEY, ministro da Segurança Pública, e o subsecretário Kauskin, KARWINSKY. O chanceler, porém, tentou fugir e foi alvejado por um dos militantes nazistas. Sem ser socorrido, sangrou até morrer. Apesar da morte de Dollfuss, o golpe fracassou. O presidente Wilhelm Miklas nomeou o ministro da Justiça Kurt von Schuschnigg, SCHUSCHNIGG, chanceler provisório. Por meio de uma confusa negociação, Schuschnigg
conseguiu deter os golpistas que desistiram da ação. De acordo com a investigação da polícia, o complô envolveu 300 membros do Partido Nazista, cujos simpatizantes a apoiaram com distúrbios em várias províncias. A tentativa nazista irritou Mussolini, que apoiava Dollfuss. O líder italiano enviou tropas para a fronteira de Brennero, Brennero. Já o governo de Berlim alegou desconhecer a ação de seus correligionários austríacos, pois sabia que o Anschluss inquietava os italianos. ANSCHLUSS. Em 30 de julho de 1934, Schuschnigg assumiu em definitivo o posto de chanceler. A vice-chancelaria ficou por conta do príncipe Rüdiger, não sei, R-U-D-I-G-E-R, herdeiro da política de Dollfuss. Em novembro entrou em vigor uma nova Constituição. O Estado ficou desde então submetido à autoridade divina como fonte de direito e foi adotada uma organização corporativa inspirada na Heimatenblock, que englobava diversos setores sociais, os militares, a antiga aristocracia, o clero e inclusive parte da burguesia judia, que buscava a proteção tanto dos social-democratas como dos nazistas. Aí tem uma imagem aqui da condecoração nazista por anos de serviço no partido, olha só. Fotografia aí da condecoração, né? França de olho na União Soviética. Em outubro de 1934, o ministro francês de Assuntos Exteriores, Louis Barthol, foi assassinado em Marselha por um membro da organização fascista croata, a Ustaše, adepto de meios terroristas de intimidação. O ministro foi sucedido no Quai d'Orsay, não sei o que é isso, Q-U-A-I, espaço D, apóstrofo O-R-S-A-Y, o Ministério Francês de Relações Exteriores, por Pierre Laval, antigo socialista convertido para a direita. Laval prosseguiu com a política de Barthol, privilegiando, no entanto, as relações com a Itália em detrimento da União Soviética e investindo numa política amistosa com a Alemanha. Tem uma outra imagem aqui, pessoal, de jovens, incluindo crianças, sempre recebendo atenções especiais dos líderes do partido nazista, olha só. E aí tem uma outra imagem com a seguinte legenda. A população do Sarre, em especial de origem germânica, com estes mineiros de Saarbrücken, não sei, S-A-A-R-B-R-U, trema no U, C-K-E-N, votou a favor da reincorporação do território à Alemanha. O antibolchevismo assumido e o rearmamento iniciado pelo governo de Hitler provocaram uma mudança na diplomacia soviética que se tornou mais moderada, buscando o apoio internacional. Em 1933, a União Soviética declarou que não pretendia revisar os tratados territoriais e econômicos de 1919. Ela também assinou acordos bilaterais com quase todos os países vizinhos e passou a fazer parte da Liga das Nações em setembro de 1934. O líder soviético, Joseph Stalin, determinou que a Comintern, né, não sei como é que se pronuncia isso, KOMMUNISTICHESKI, espaço, INTERNATSIONAL, Internacional Comunista, abandonar sua estratégia política de estimular a luta entre classes que havia desunido a esquerda alemã e contribuído para a eleição de Hitler. A oposição de Mussolini aos planos de Hitler, referentes à Áustria, despertou a atenção do governo francês. Por isso, Pierre Laval investiu numa maior aproximação com Roma. Em 7 de janeiro de 1935, o ministro assinou uma série de acordos com a Itália que seriam estendidos para a Grã-Bretanha, com a intenção de apoiar a Áustria e melhorar o entendimento das questões coloniais e das referentes aos países da Europa danubiana, que abrangia desde a Alemanha até a Ucrânia. De acordo com o que foi estipulado no Tratado de Versalhes, um plebiscito foi realizado no território do Sarre, administrado e explorado economicamente pela França, em 13 de janeiro de 1935. A votação resultou numa maioria de 90% de votos a favor da reincorporação do território à Alemanha. Em 10 de março de 1935, o Sarre juntou-se ao Terceiro Reich. A política nacionalista de Hitler tornava-se cada dia mais forte. A Alemanha começava a agir. Pouco depois foi anunciada a reconstrução de Luftwaffe, não sei, Luftwaffe, aviação militar alemã criada durante a Primeira Guerra Mundial. Oficialmente, a Alemanha aparentava cumprir o Tratado de Versalhes, porém, ela sempre conservou um núcleo da Reichswehr, as Forças Armadas Alemãs, entre 1919 e 1935, a futura Wehrmacht, W-E-H-R-M-A-C-H-T, que desde 1924 treinaram em segredo pilotos, tripulantes e mecânicos da União Soviética. O Tratado de Rapallo,
RAPALLO, assinado em 1922 entre a Alemanha e a União Soviética, permitiu o treinamento secreto de alemães no aeródromo soviético de Lipetsk, enquanto a Lufthansa, a companhia aérea comercial alemã, preparava pilotos de aviões de grande porte. O Führer conseguiu driblar o Tratado de Versalhes sem grandes dificuldades e, em março de 1935, encarregou Hermann Göring de formar, organizar e treinar os pilotos da nova Luftwaffe, não sei. Göring é G-O-R-I-N-G, tá, pessoal? Com trema no O. E Luftwaffe é L-U-F-T-W-A-F-F-E. Eu não sei pronunciar isso daqui. Além disso, sob o pretexto de que a França havia aumentado o tempo de serviço militar, a Alemanha instituiu o recrutamento militar obrigatório. As reações não tardaram. Em 11 de abril de 1935, os primeiros ministros James Ramsay MacDonald, da Inglaterra, Pierre Etienne Flandin, da França, e Benito Mussolini, da Itália, reuniram-se na região italiana de Stresa. O encontro resultou em um protesto formal contra uma Alemanha militarizada e em um acordo mútuo para manter a independência da Áustria. Os líderes dos países participantes concordaram em oporem-se por todos os meios disponíveis a qualquer abandono unilateral dos tratados de paz que pudesse colocar em perigo a paz na Europa. Aí tem uma imagem aqui, tá tudo, acho que é alemão, tá? Não tem uma legenda, não tem nada, olha só, ô sacanagem. Para traduzir. Essa imagem aí. Olha que interessante. Legal, hein? As autoestradas alemãs, um sistema de comunicação nacional. A obsessão de Hitler em motorizar a Alemanha resultou em uma extraordinária rede de autoestradas com função civil e militar antes do fim da década de 1930. Um projeto grandioso. Hitler investiu numa quantidade considerável de estradas largas o bastante para comportar 2 veículos motorizados em cada sentido. Assim, diversas regiões do país puderam ligar-se de forma rápida e direta. Objetivos: 1. Motorizar o país e estimular o transporte pelas novas autoestradas, criando um novo modelo de carro fabricado pela Volkswagen, que estivesse ao alcance da maioria da população. 2. Criar postos de trabalho e reduzir o desemprego. 3. Construir vias por todo o país para que o exército alemão pudesse circular sem obstáculos em caso de guerra. Construção da Autobahn, BAHN. A primeira autoestrada do mundo foi construída na Alemanha entre 1913 e 1921, em Berlim. A segunda, inaugurada em 1932, ligou as cidades de Bonn e Colônia. Em 1933, com o país sob o poder de Hitler, iniciou-se um ambicioso projeto de construção de uma rede de autoestradas, sob a direção do engenheiro Fritz Todt, T-O-D-T. Quando a guerra estourou, mais de 2,1 mil quilômetros já estavam funcionando. Aí tem um mapa aqui dentro da autoestrada que eles fizeram. Volkswagen, o carro do povo. Em 1933, Hitler pretendia que cada alemão pudesse adquirir seu veículo com o objetivo de criar um grande mercado para manter a indústria automobilística na Alemanha. Para isso, ele confiou ao engenheiro Ferdinand Porsche a tarefa de projetar um carro que aliasse fácil manutenção, baixo custo de produção, motor potente e design moderno. Assim nasceu o Volkswagen, o carro do povo. Aí tem uma fotografia do Ferdinand Porsche. E aí está escrito assim: após aceitar a encomenda de Hitler em 1934, o Porsche começou a projetar o KDF Wagen, que passou a ser fabricado em 1938. KDF Wagen, não sei, W-A-G-E-N, motor 4 cilindros refrigerado a ar, velocidade máxima 100 km por hora, capacidade de 5 pessoas e preço 990 marcos do Reich, a força por meio da alegria. Aí tem a foto aqui, né, do modelo militar do Fusca, né, o famoso Fusca, de 1938. Um conceito... Aí, deixa eu mostrar aqui a foto para vocês, cara. Olha que interessante, olha. Que legal, né? E aqui é o mapa das autoestradas na época. Aqui, né, mais ao canto aí a foto do Ferdinand Porsche, né? Daí. Um conceito que sobreviveu à guerra. O KDF Wagen é o pai do famoso Fusca, que seguiu o princípio do máximo aproveitamento de espaço. No KDF Wagen original, o tanque de combustível ficava sob o capô do veículo. Olha só. Aí na frente tinha o step, em cima tinha o porta-malas, embaixo tinha a transmissão, depois o câmbio, 2 bancos, né? E atrás também 2 bancos. Depois, atrás dos 2 bancos aí, vinha o porta-malas e em seguida o motor. Tá aqui, tudo aqui, né? Aí tinha os símbolos, né? O KDF em 1939, como é que era o símbolo? Ó, esse aqui é o KDF em 1939, o símbolo, ó.
Depois veio esse símbolo aqui, antes da guerra. Esse aqui, antes da guerra. E por último, esse que a gente conhece, né? O símbolo convencional da Volkswagen, depois da guerra, né? Aqui, assim como eu falei, como é que era, né? O carro de guerra, né? O pai do Fusca. Como é que ele era dividido. Vamos lá. Germany. Uma fotografia aqui, muito bonita, por sinal. Wants to see you. Alemanha, destino turístico. Para melhorar sua imagem, depois da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar tentou atrair o turismo estrangeiro. Vamos lá, vamos ler aqui, vamos ler. E esse seria o último acordo entre os antigos aliados da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver. Laval manteve as negociações com a União Soviética até estabelecer em maio de 1935 o Pacto Franco-Soviético de Ajuda Mútua em caso de uma agressão não provocada, apesar de a direita francesa se opor a esse acordo. A rede de alianças foi reforçada por mais um pacto de ajuda mútua, dessa vez assinado pela União Soviética e pela Tchecoslováquia. Para evitar a influência dos nazistas pan-germânicos sobre o apoio das massas conservadoras da Áustria, Kurt von Schuschnigg passou a reprimi-los com punições que variavam do exílio à pena de morte ou prisão perpétua em campos de trabalho forçado. Em maio de 1935, foi anunciada à Assembleia a necessidade de afastar o fascismo austríaco das pregações de anexação de Hitler. O princípio Rudiger, R-U-D-I-G-E-R, R-U, né? R-U-D-I-G-E-R, trema no U, mantinha o controle sobre o exército, a Heimwehr e a polícia, mas entrava em conflito com Joseph Reiter, R-E-I-T-H-E-R, que pretendia restaurar a monarquia austro-húngara dos Habsburgo, com traços democráticos. No entanto, nem Hitler, nem a Hungria e boa parte dos países europeus concordavam com a restauração da monarquia. Mesmo Mussolini acabou abandonando os fascistas austríacos para compactuar com os nazistas. A Grã-Bretanha, empreendendo uma política de apaziguamento, assinou com a Alemanha em junho de 1935 um acordo naval. Por esse acordo, a Grã-Bretanha concordava com o desenvolvimento da Kriegsmarine, desde que a marinha alemã se mantivesse no limite de 35% do tamanho da marinha real britânica. Kriegsmarine, não sei. K-R-I-E-G-S-M-A-R-I-N-E. Essa permissividade também abriu espaço para o expansionismo italiano. Sem prévia declaração de guerra, em 3 de outubro de 1935, o general Emílio de Bono empreendeu um ataque à Abissínia a partir da colônia italiana da Eritreia, na África, enquanto o general Rodolfo Graziani atacou a partir da Somália. O imperador da Etiópia, Haile Selassie, não sei, H-A-I-L-E, espaço S-E-L-A-S-S-I-E, pediu ajuda a Londres, que enviou uma comissão para avaliar o problema e rapidamente evitou envolver-se mais no conflito. O atrasado exército abissínio não pôde opor grande resistência. Em 6 de outubro, os invasores tomaram Adua e no dia 15, Aksum. A Liga das Nações tentou reprimir os italianos com pequenas sanções e embargos. Mesmo assim, a Grã-Bretanha e a França continuaram vendendo petróleo para a Itália. Para acelerar a conquista, Mussolini substituiu De Bono por Pietro Badoglio, que massacrou o fraco oponente africano. Em 2 de maio, Selassie, não sei, S-E-L-A-S-S-I-E, fugiu para o exterior. E no dia 5, os italianos tomaram Addis Abeba, A-D-I-S, espaço A-B-E-B-A. 2 dias depois, a Itália anexou a Abissínia e proclamou Victor Manuel III como imperador. A Liga das Nações condenou a ação e Mussolini retirou a Itália da organização. Stalin compreendeu que a situação poderia se complicar para a União Soviética. Sob suas ordens, em agosto de 1975, o 7º Congresso da Comintern declarou que o fascismo era seu principal inimigo e defendeu alianças com os social-democratas e os partidos burgueses progressistas. O resultado foram as frentes populares na Espanha e na França. O expansionismo italiano coincidiu com o rearmamento alemão e com a crescente agressividade de Hitler, que atacou a frente da Stresa, denunciando o Tratado de Locarno. Nesse acordo, a França, a Alemanha e a Bélgica estabeleceram mutuamente suas fronteiras e comprometeram-se a respeitá-las. Consideravam a Renânia uma região histórica, cujo território se dividia entre os 3 países, declarando-a, portanto, uma zona neutra e desmilitarizada. Em março de 1936, Hitler ordenou que as tropas alemãs ocupassem essa região, provocando um grande nervosismo na França, que se sentiu ameaçada. Já a Grã-Bretanha não manifestou qualquer reação. Em julho, no início da Guerra Civil Espanhola, Hitler enviou ajuda ao general Francisco Franco. Logo depois, uma força do Luftwaffe, a região Condor, juntamente com uma força de carros de combate alemães Panzer I, independentes da Condor, apoiaram o grupo antirrepublicano. A campanha serviu de campo de provas para a Luftwaffe, que testou suas máquinas, treinou seus tripulantes e equipes terrestres, ensaiando para a guerra na Europa. A Itália, por sua vez, enviou para a guerra na Espanha um corpo de exército e um grande número de aviões. A política britânica
que impediu o apoio militar de países democráticos à República Espanhola, que acabou recebendo a ajuda da União Soviética. Em 1931, Berlim havia sido escolhida como sede das Olimpíadas de 1936. Hitler decidiu usar os jogos como palco para a propaganda nazista, encarregando Joseph Goebbels de produzir filmes sobre a superioridade germânica. A cenografia ficou com o arquiteto Albert Speer e a direção coube à cineasta Leni Riefenstahl. Riefenstahl. Os jogos foram abertos em 1º de agosto e antes da chegada de Hitler, o dirigível Hindenburg sobrevoou a cidade como prova da grandeza alemã. Em 25 de novembro de 1936, a Alemanha e o Japão assinaram o Pacto Anticomintern, comprometendo-se a reagir contra a Internacional Comunista e reconhecendo Manchukuo, estado fantoche dos japoneses na Manchúria. Dessa maneira, a União Soviética ficou diplomaticamente isolada. A cruz gamada, Svatika, a suástica, foi o símbolo do nazismo. Olha aí. Política britânica. A crise de 29, conhecida como crash financeiro, teve grande impacto na Grã-Bretanha e resultou num grande desequilíbrio financeiro que afetou duramente o comércio e a produção. O governo trabalhista de James Ramsay MacDonald, no cargo desde as eleições de maio de 1929, aumentou impostos e freou os planos de obras públicas, diminuindo os empregos. No ano seguinte, reduziu o seguro-desemprego para tentar controlar o déficit nas arrecadações. Essa medida dividiu o gabinete e levou à sua dissolução em 23 de agosto de 1931. MacDonald formou, então, um governo nacional, com 3 ministros trabalhistas, 4 conservadores e 2 liberais, provocando uma grave crise no Partido Trabalhista que o expulsou. Nas eleições seguintes, o trabalhismo perdeu muito de sua influência, ficando o partido sob o poder do honesto George Lansbury, que, entretanto, não teve chance alguma de assumir o governo. Em 1936, Stanley Baldwin, encabeçando o outro governo nacional, Baldwin, não sei, B-A-L-D-W-I-N, articulou habilmente a abdicação do rei Eduardo VIII, quando este decidiu se casar com a norte-americana Wallis Simpson. O premier conseguiu que o Duque de York, irmão do rei, ocupasse o trono como George VI, para não abalar o prestígio da coroa. A forma de governo nacional prolongou-se até 1937, com MacDonald e Baldwin, apoiados por liberais e trabalhistas nacionais, até que os conservadores liderados por Neville Chamberlain dominaram a situação e formaram um novo governo que reduziu os custos sociais, os gastos do Estado e os juros. Em conjunto, os governos nacionais de MacDonald e Baldwin e do conservador de Chamberlain conseguiram contornar a crise. A economia ressuscitou, o desemprego diminuiu e a renda nacional estabilizou-se. Apesar do desemprego e de importantes bolsões de pobreza, o consumo das massas cresceu e Chamberlain autorizou as primeiras férias remuneradas de uma semana para todos os trabalhadores. O radicalismo político britânico esteve reduzido a partidos sem grande projeção, enquanto o Partido Comunista contava somente com o deputado Willie Gallagher. W-I-L-L-I-E, espaço, G-A-L-L-A-G-H-E-R. O futuro líder fascista Oswald Mosley abandonou o Partido Trabalhista, levando consigo apenas meia dúzia de deputados. Em 1931 foi criado um novo partido chamado União Britânica dos Fascistas, que concorreu somente nas eleições de outubro daquele ano. Hitler cativava Mussolini e nasce o eixo. Enquanto a guerra na Espanha absorvia a maior parte das discussões internacionais, a Alemanha e a Itália assinaram em 25 de outubro de 1936 um pacto de ajuda mútua e de relações amistosas. A ideia do eixo Roma-Berlim partiu de uma iniciativa da Itália, que rompeu seu isolamento internacional decorrente da invasão da Abissínia e da saída da Liga das Nações. Os dois países tinham em comum seus planos expansionistas. A formação do eixo deixou o caminho livre para a Alemanha anexar a Áustria, pois o fascismo austríaco havia perdido o apoio de Mussolini. Em 10 de novembro de 1937, Hitler assinou o Protocolo de Hossbach, firmado em uma reunião do qual participavam o coronel Hossbach, como é que se pronuncia? Como é que se soletra? H-O-S-S-B-A-C-H, o marechal de campo Werner von Blomberg, ministro da guerra, os 3 comandantes das Forças Armadas, Werner von Fritsch, F-R-I-T-S-C-H, do Exército, Erich Raeder, R-A-E-D-E-R, da Marinha, e Hermann Göring, da Aeronáutica, além de Konstantin von Neurath, não sei, N-E-U-R-A-T-H, ministro de Assuntos Exteriores. Hitler expôs sua intenção de ocupar a Áustria e invadir a Tchecoslováquia no ano seguinte a atacar a União Soviética até 1942. Aí tem uma imagem aqui, né, dos fascistas italianos mostrando seu entusiasmo exacerbado em todas as suas manifestações.
Os vencedores, europeus de 1918. Da esquerda para a direita, o comandante em chefe dos exércitos aliados, Marechal Ferdinand Foch, é isso? Foch? Não sei. Ferdinand Foch, F-O-C-H. Os primeiros ministros George Clemenceau, da França, David Lloyd George, da Grã-Bretanha, Vittorio Emanuele Orlando, da Itália, e o ministro italiano de Assuntos Exteriores, Giorgio Sidney Sonnino. Aqui, ó. Não pronunciei 100%, eu tenho certeza, mas vocês me corrijam aí, tá? Porém, os generais Blomberg, ministro da guerra, e Fritsch, do exército, não concordavam com a guerra proposta por Hitler. Para desmoralizá-los, os membros do partido nazista articularam 2 escândalos. Blomberg era viúvo, havia 7 anos, e casara-se com sua secretária Erna Grun. O chefe da polícia de Berlim, Wolf Heinrich Graf von Heldorf, recebeu um comunicado vazado pela SS Schutzstaffel, Esquadrão de Defesa, afirmando que Erna havia sido prostituta assídua em clubes noturnos e que sua mãe era dona de uma casa de massagens. O documento chegou oportunamente às mãos dos generais, que se sentiram ofendidos. Mesmo assim, Blomberg não anulou seu casamento e acabou destituído. Tentou então afastar-se do poder e abandonou o exército. Isso não adiantou, foi preso e ficou detido em Nuremberg até sua morte em 22 de agosto de 1946. O escândalo tramado contra Fritsch, um aristocrata sem nenhuma simpatia pelo nazismo, foi ainda pior. Ele foi falsamente acusado pela SS de homossexual. Questionado por Hitler na presença de Göring, o general jurou que a acusação era falsa. Entretanto, um conhecido chantagista seguiu acusando o general. Fritsch foi destituído e conduzido à sede da Gestapo, onde foi obrigado a passar por um corredor formado por marginais de Berlim, a fim de que pudessem identificá-lo. Contudo, inesperadamente, descobriu-se que o general era inocente, o culpado da acusação de homossexualidade seria um capitão de cavalaria de nome parecido. Apesar de tudo, Fritsch permaneceu destituído de seu cargo e morreu em combate em 1939. Livre de opositores em seu governo, Hitler criou em 4 de fevereiro de 1938 um órgão de coordenação militar para a guerra iminente, o Oberkommando da Wehrmacht, W-E-H-R-M-A-C-H-T, sob as ordens do Marechal Wilhelm Keitel, K-E-I-T-E-L. Também foi criado um órgão diplomático, o cargo do novo ministro de Assuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, membro do Partido Nazista. O crash de 1929 e a Grande Depressão Econômica Mundial. Em outubro de 1929, mais de 19 milhões de ações foram postas à venda na Bolsa de Valores de Nova York, sem encontrar compradores. Iniciava-se, assim, uma crise econômica que seria lembrada na história por sua amplitude e duração. Queda da Bolsa. Em seu mínimo registrado em 1932, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York havia caído 89% em relação ao pico de 1929. Na Bolsa de Paris, nesse mesmo período, a queda foi de 50%. Aumento do desemprego. A taxa de desemprego nos Estados Unidos de 1929 a 1942. O desemprego disparou. Em 1932, atingiu 6 milhões de pessoas na Alemanha, 3 milhões no Reino Unido e 12 milhões nos Estados Unidos. Queda da produção industrial. Produção industrial nos Estados Unidos de 1929 a 1932. A produção industrial mundial em 1932 caiu 38% em relação à de 1929. Na Alemanha, a queda foi de 50%. E aí tem os gráficos aqui, né, pessoal? Os gráficos muito bem feitos. Crise do comércio internacional. O volume do comércio internacional diminuiu 80% em relação ao do período pré-crise. A quebra de empresas, a falência de bancos, a desordem monetária internacional e a queda dos preços das matérias-primas marcaram a recessão. E aí tem um período aqui, né, da Grande Depressão. Tá aqui, pessoal. Olha só que gráfico bem elaborado, né, com imagem, tudo, números. Muito legal. Tudo bem intuitivo aí. Para quem quiser aprender. Felizes anos 20. Depois da Grande Depressão. Dollfuss, o chanceler austríaco assassinado pelos nazistas. 1892 a 1974. Deixa eu pegar uma água aqui, que senão não dá, né?
Nascido em 4 de outubro de 1992, em Texin, Baixa Áustria, Engelbert Dollfuss estudou Direito em Viena e Economia em Berlim. Na Primeira Guerra Mundial, lutou nos Alpes. Depois trabalhou para o Ministério da Agricultura como secretário da Associação de Trabalhadores Rurais. Em 1930, como membro do Partido Social Cristão, foi designado presidente das ferrovias austríacas e, em 1931, ministro da Agricultura. Assumiu o posto de chanceler em 20 de maio de 1932. Chefiou um governo de diretrizes conservadoras, em contraste com a oposição dos social-democratas e dos nazistas pan-germânicos. Em 1933, dissolveu o parlamento e decretou uma nova constituição. Em 1934, passou a ser o ditador da Áustria, com base na Lei de Plenos Poderes de 1917. Colocou em vigor uma constituição corporativa que originou uma forma de Estado chamada Ständestaat, sei lá, S-T-A-N-D-E-S-T-A-A-T. Perdão. Suspendendo todos os partidos, exceto o seu próprio, o Vaterlandische Front. V-A-T-E-R-L-A-N-D-I-S-C-H-E-F-R-O-N-T. Espaço F-R-O-N-T. Foi assassinado em Viena pelos nazistas pan-germânicos em 25 de julho de 1934, resultado de uma conspiração preparada secretamente na Alemanha para facilitar o Anschluss, a união da Áustria com a Alemanha. Aí tem uma foto dele aqui, né? Engelbert Dollfuss inspeciona as tropas da Frente Patriótica em 1933 em Viena. Um ano antes dele morrer aqui, ó. Opa! Aqui. Anexação da Áustria. O antissemitismo estava profundamente enraizado na Áustria. Havia uma massa de jovens desempregados e descontentes com o governo. Eles logo simpatizaram com as mudanças que os nazistas prometiam. Isolado em suas relações internacionais, o chanceler austríaco Schuschnigg procurou o apoio da Alemanha e, em 12 de fevereiro de 1938, reuniu-se com Hitler na cidade de Berchtesgaden. Não sei como é que se pronuncia isso. É cada nome fodido, não lembro. Cada nome alemão fodido. Deixa eu soletrar aqui. Berchtesgaden. O resultado foi a anistia dos prisioneiros nazistas na Áustria e a nomeação do nazista Arthur Seyss-Inquart, S-E-I-S-S-INQUART, como ministro do interior. Diante da ameaça de uma invasão alemã, em 9 de março, Schuschnigg convocou para 13 de março um plebiscito sobre a independência de uma Áustria livre, social e cristã. Tarde demais. Em 11 de março de 1938, Hitler deu um ultimato a Schuschnigg e exigiu sua renúncia. Londres desculpou-se por não encontrar-se em condições de proteger a Áustria. Muito menos Mussolini deu-se ao trabalho de enviar tropas a Brennero. O chanceler renunciou com um discurso que terminava com as palavras: Deus proteja a Áustria. O presidente austríaco, Wilhelm Miklas, não aceitou a pressão de Hitler para que nomeasse Seyss-Inquart, chanceler. Este, na noite de 11 de março, convocou as tropas alemãs. No dia 12, a Áustria foi ocupada sem resistência e no dia 13 foi declarada parte do Terceiro Reich, o que foi ratificado por um plebiscito subsequente com resultado de 99,73% dos votos favoráveis à anexação. Nenhum Estado se mexeu para impedir a anexação da Áustria. Tudo o que Londres fez foi advertir a Áustria de que reagir contra a Alemanha lhe traria graves perigos contra os quais a Inglaterra não poderia ajudar. A França estava empenhada em resolver sua própria crise interna. A Tchecoslováquia e a Polônia permaneceram indiferentes. Tchecoslováquia e depois Polônia. Decidido a ocupar todos os territórios com população germânica, Hitler voltou suas atenções para a Tchecoslováquia, um estado federal situado entre a Alemanha, a Polônia e a União Soviética. Criado em 18 de outubro de 1918 pelo Tratado de Versalhes, o país abrigava várias minorias, entre elas a alemã, concentrada na região dos Sudetos. As pressões dos nazistas por essa região tornavam a guerra uma possibilidade. Para evitá-la, Hitler e Mussolini reuniram-se em Munique com os primeiros ministros do Reino Unido, Neville Chamberlain, e da França, Edouard Daladier, não sei, D-A-L-A-D-I-E-R. As exigências e pressões de Hitler fizeram que na noite de 30 de setembro de 1938, os premiers aceitassem um plano, apresentado por Mussolini e, na verdade, traçado secretamente por Göring, de desmembrar a Tchecoslováquia e incorporar os Sudetos à Alemanha. Essa medida foi apresentada como uma simples revisão do Tratado de Versalhes. Não houve representantes tchecoslovacos na referência, e o governo de Praga, liderado por Edvard Benes, viu-se traído pelas democracias ocidentais. Ele manifestou
sua repulsa a uma decisão sobre nós, mas sem nós, e qualificou o acordo como uma traição de Munique. As democráticas Inglaterra e França deixaram que outra democracia fosse agredida por um ditador. No entanto, Chamberlain e Daladier, não sei, retornaram a seus países vangloriando-se como promotores de uma paz definitiva. As tropas alemãs ocuparam os Sudetos. Concederam apenas 3 dias para que toda a população não germânica abandonasse a região. Os residentes germânicos foram convertidos automaticamente em cidadãos do Terceiro Reich. O presidente Bennis renunciou e, entre idas e vindas entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, formou um governo de exílio em Londres em 1940. Como já tornava habitual, Hitler não cumpriu suas promessas. Ele se comprometeu a respeitar o restante da Tchecoslováquia, mas em 21 de outubro começou a preparar um plano que se concretizaria entre 15 e 16 de março de 1939. As tropas alemãs invadiram o país e a Tchecoslováquia foi extinta como Estado. Sobre o território invadido, os nazistas criaram o Estado Eslovaco e o Protetorado de Boêmia e Moldávia. A União Soviética condenou o Pacto de Munique e suas consequências e entendeu que a França e a Inglaterra preferiam negociar com Hitler a sentar-se com Stalin. Perdão, pessoal, solução aqui. A partir daí, a diplomacia soviética iniciou sua aproximação com a Alemanha nazista. O passo seguinte de Hitler foi enviar ao governo da Polônia, em 21 de março de 1939, uma série de exigências, anexar a cidade de Danzig, D-A-N-T-Z-I-G, e o corredor polonês ao Terceiro Reich. No corredor seria construída uma estrada e uma ferrovia para ligar a Alemanha à Prússia Oriental. A imprensa alemã, controlada pelo governo, publicava seguidas reivindicações em relação a Danzig, que foram se ampliando para o corredor polonês e os territórios de Posen e da Alta Silésia. A Liga das Nações havia estabelecido um protetorado em uma antiga zona alemã na costa do Mar Báltico. Sua capital era Memel, hoje Klaipėda, na Lituânia. Com o nome de território de Memel, essa região estava sob o controle político da França. O protetorado acabou em 1923 e a região passou para o controle da Lituânia. Porém, em março de 1939, Hitler exigiu que a Lituânia fosse anexada ao Terceiro Reich. Mesmo assim, acreditando que os franceses e britânicos protegeriam a Polônia, o governo polonês declarou em 26 de março de 1939 que não atenderia às exigências alemãs. Hitler recorreu então à sua aliança com a Itália para dissuadir a França e a Grã-Bretanha de apoiarem a Polônia. Afirmou a esses países que tinham um pacto de ajuda mútua e de amizade com a Itália, também chamado de Pacto de Aço, assinado por Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop em 22 de maio, e que seria colocado em prática em caso de guerra. Apesar disso, Mussolini ainda vacilava sobre a conduta a seguir se o conflito estourasse. Aproximando-se da União Soviética, o RSS, o Führer considerava a Rússia um futuro campo para a expansão germânica e sabia que em longo prazo seria inevitável uma guerra de invasão. Porém, no momento, suas preocupações voltavam-se para a Polônia. Ele desejava evitar um conflito generalizado com a França, a Inglaterra e a União Soviética, o que certamente colocaria a Alemanha num confronto temido pelo Estado-Maior, a guerra em 2 frentes. Para estabilizar a situação na Europa Oriental, Chamberlain propôs um pacto com a União Soviética no âmbito de um acordo militar anglo-franco-russo. Em princípio, Stalin mostrou-se de acordo e convidou o ministro do exterior britânico Lord Halifax para visitar Moscou. Porém, Chamberlain desistiu da própria ideia e não persistiu no pacto com a União Soviética. Hitler tomou conhecimento da situação, percebeu que era sua chance de afastar os soviéticos da França e da Inglaterra, conseguindo simultaneamente abalar a segurança da Polônia e evitar a intervenção da União Soviética no caso de uma invasão. Além disso, Stalin estava isolado internacionalmente desde a Conferência de Munique. Logo, não seria difícil atraí-lo. A ideia era atualizar o Tratado de Rapallo de 1922 entre a Alemanha e a União Soviética. Por esse acordo, Berlim e Moscou haviam restabelecido as relações diplomáticas. A Alemanha aceitara a nacionalização bolchevique de suas empresas na União Soviética e os 2 países haviam se comprometido a se manter neutros em caso de guerra de um deles contra uma terceira potência. Foram também assinadas cláusulas secretas que permitiram que os oficiais alemães treinassem na União Soviética com armas proibidas na Alemanha pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Rapallo expirou em 1938, mas ainda durante o inverno os 2 países iniciaram negociações para renová-lo. A principal dificuldade para o sucesso de um novo tratado era o atrito entre nazistas e comunistas, que se consideravam inimigos naturais e irreconciliáveis. Apesar disso, Hitler achava o pacto necessário para isolar a Polônia e evitar a temida guerra em 2 frentes. Além disso, precisava comprar da União Soviética os cereais, carvão, zinco, chumbo e petróleo que a indústria alemã demandava. Hitler decidiu então amenizar a propaganda nazista que descrevia os comunistas como a segunda grande ameaça atrás apenas dos judeus.
A União Soviética era militarmente fraca. O Exército Vermelho era um gigante com 1 milhão de soldados, porém com armas e equipamentos obsoletos, praticamente inúteis e desorganizados, em consequência do grande expurgo que dizimou o alto comando. A produção de armamentos estava a pleno vapor, mas ainda levaria algum tempo para que os soviéticos estivessem prontos para sustentar uma guerra. Stalin estava ciente do perigo que a Alemanha e o ideal nazista representavam, mas sabia também que precisava ganhar tempo para o rearmamento da União Soviética e era conveniente que a Alemanha concentrasse suas atenções na Polônia, não deixando a aliagem ceder algumas vantagens para a União Soviética. A Liga das Nações. O Tratado de Versalhes, 28 de junho de 1919, pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Uma de suas consequências foi a criação da Liga das Nações, destinada a intermediar conflitos entre os novos estados e garantir a segurança mundial. A Liga das Nações nasceu em 10 de janeiro de 1920, idealizada pelo presidente americano Woodrow Wilson. Deixou de existir em 18 de abril de 1946, sendo substituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU. League of Nations. Aí tá aqui, né, a foto do Woodrow Wilson. Estrutura e funcionamento. Estrutura, Assembleia Geral, convocada anualmente, o Conselho, membros permanentes. Reino Unido, França, Itália, Japão e China, que ocupou o posto deixado pelos Estados Unidos. Também havia países membros eleitos a cada ano. Secretário permanente, vamos ver, organismos dependentes. Tribunal Permanente de Justiça Internacional, criado em 1922 e com sede em Haia, H-A-I-A. Organização Internacional do Trabalho, OIT, fundada em 1919 e baseada na premissa de que a paz universal deve estar fundamentada no tratamento digno aos trabalhadores. Converteu-se no primeiro braço especializado da ONU em 1946. Países membros das Nações Unidas. Vamos lá. Eu vou ler todos aqui, depois eu vou falar quais são os países fundadores, beleza? Afeganistão, 1934 1946. Albânia, 1920 1939. Alemanha, 1926 1933. Argentina, 1920 1921 e 1932 a 1946. Austrália, 1920 1946. Áustria, 1920 1938. Bélgica, 1920 1946. Bolívia, 1920 1946. Brasil, 1920 1926. Bulgária, 1920 1946. Canadá, 1920 1946. Chile, 1920 1938. China, 1920 1946. Colômbia, 1920 1946. Costa Rica, 1920 a 1925. Cuba, 1920 a 1946. Dinamarca, 1920 a 1946. Egito, 1937 a 1946. El Salvador, 1920 a 1937. Equador, 1934 a 1946. Espanha, 1920 a 1939. Estônia, 1921 a 1946. Etiópia, 1923 a 1946. Finlândia, 1920 a 1946. França, 1920 a 1946. Grécia, 1920 a 1946. Guatemala, 1920 a 1936. Haiti, 1942 a 1946. Honduras, 1920 a 1936. Hungria, 1922 a 1939. Índia, 1920 a 1946. Iraque, 1932 a 1946. Irlanda, 1923 a 1946. Itália, 1920 a 1937. Japão, 1920 a 1933. Letônia, 1921 a 1946. Libéria, 1920 a 1946. Lituânia, 1921 a 1946. Luxemburgo, 1920 a 1946. México, 1931 a 1946. Nicarágua, 1920 a 1946. Noruega, 1920 a 1946. Nova Zelândia, 1920 a 1946. Países Baixos, 1920 a 1946. Panamá, 1920 a 1946. Paraguai, 1920 a 1935. Pérsia, 1920 a 1946. Peru, 1920 a 1939. Polônia, 1920 a 1946. Portugal, 1920 a 1946. Reino Unido, 1920 a 1946. República da Iugoslávia, 1920 a 1946. República Dominicana, 1924 a 1946. Romênia, 1920 a 1940. Sião, 1920 a 1946. Suécia, 1920 a 1946. Suíça, 1920 a 1946. Tchecoslováquia, 1920 a 1946. Turquia, 1932 a 1946. União Sul-Africana, 1920 a 1946. União Soviética, 1934 a 1939. Uruguai, 1920 a 1946. E Venezuela, 1920 a 1938. Aí vamos lá, né, para os países fundadores. Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, El Salvador, Espanha, França, Grécia, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Itália, Japão, Libéria, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Pérsia, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Iugoslávia,
Romênia, Sião, Suécia, Suíça, Tchecoslováquia, União Sul-Africana, União Soviética, Uruguai e Venezuela. Os anexados à Itália, vamos ver aqui. Albânia. Quem mais? Só a Albânia, né? Anexada à Alemanha, foi a Áustria, né? Desde 1935, ao Irã. Pérsia. Só a Pérsia. Desde 1939, Tailândia, foi Sião. Desde 1961, República da África do Sul, foi a União Sul-Africana. E quem foi expulsa foi a União Soviética. Só a União Soviética foi expulsa. Localização. Estabeleceu sua sede na cidade da Suíça de Genebra em função da neutralidade da Confederação Helvética. Então aqui as imagens, ó. Localização aí, ó. Bonito lugar, né? Tem uma outra fotografia aqui, ó. O presidente Wilson, mesmo sendo um dos idealizadores da Liga das Nações, não conseguiu que o Senado americano aprovasse a adesão dos Estados Unidos aqui. Pacto com o demônio. Em 17 de abril de 1939, o embaixador soviético em Berlim iniciou seu primeiro contato. Stalin sabia que Maxim Litvinov, comissário do povo para os assuntos exteriores, era judeu e partidário da aliança com o Ocidente. Em 3 de maio, ele foi substituído por Vyacheslav Molotov, que, assessorado por Anastas Mikoyan, buscou contato com os alemães. Em 18 de julho, começaram as negociações econômicas. Paris e Londres logo tentaram evitar as conversações entre a Rússia e a Alemanha, procurando usar seus contatos em Moscou. Ribbentrop, ao tomar conhecimento da manobra aliada, apressou-se em fechar um acordo com a União Soviética. Hitler, por sua vez, ordenou que a imprensa reduzisse as agressões contra a Rússia e aumentasse as ofensas contra a Polônia. Mussolini, percebendo que a invasão da Polônia levaria a uma guerra, tentou convocar uma conferência internacional. Hitler não aceitou a conferência e recebeu somente esse ano em Berghof, Berghof, onde discursou sobre a fortaleza militar em que a Alemanha havia se transformado e suas firmes razões para atacar a Polônia. Tudo que Mussolini fez foi responder que a Itália não tinha condições de arcar com uma guerra e retornou irritado a seu país. Hitler pouco se preocupou, estava certo de que conseguira um pacto com os russos e de que conseguiria um pacto com os russos de que não necessitaria da Itália. O embaixador alemão em Moscou recebeu a solicitação de que Ribbentrop fosse à União Soviética para negociar. Molotov também queria saber se a Alemanha estava disposta a assinar um pacto de não agressão com Berlim, a aceitar a união dos países bálticos e a pressionar o Japão para que deixasse de causar problemas à União Soviética. Ribbentrop respondeu a todas essas questões afirmativamente e dispôs-se a viajar a Moscou. As negociações com a França e a Inglaterra haviam se esgotado e a União Soviética só restava a Alemanha para restabelecer contatos internacionais. Mesmo assim, Molotov insistiu que queria firmar um tratado comercial e enviou a Berlim um rascunho do acordo. Na verdade, era um acordo militar que determinava que a União Soviética isolaria a Polônia caso a Alemanha quisesse dividir o país com os soviéticos. Hitler aceitou o acordo considerando-o conveniente, pois além de converter a Rússia num aliado momentâneo, o tratado acabava de vez com a proposta francesa de manter a segurança do leste europeu, deixando aos alemães o caminho livre para a Polônia. Traindo sua própria propaganda, Hitler permitiu que Ribbentrop viajasse a Moscou com plenos poderes para negociar e assinar o tratado. Os russos demoraram alguns dias para responder. Finalmente declararam que esse tratado seria o primeiro passo para futuras boas relações entre os dois países. Ribbentrop estava autorizado a visitar Moscou. Vamos ver o que está escrito aqui na página anterior. Ribbentrop, um ministro do exterior sob medida para Hitler, de 1893 a 1946. Nascido em Wessel, não sei, W-E-S-S-E-L, em 1893, Joachim von Ribbentrop estudou na Alemanha e na Suíça. Com a declaração da Primeira Guerra Mundial, retornou para a Alemanha para participar da Frente Oriental. Foi condecorado com a Cruz de Ferro, promovido a tenente e enviado para Constantinopla. Em 1918, retomou suas atividades comerciais. Casou-se com a herdeira da fábrica de champanhe, Henkel, dedicando-se aos negócios. Ambicioso e arrogante, provou ter parentesco com uma tia distante da família Ribbentrop somente para adquirir o título de nobreza von. Conheceu Hitler em 1930 e em 1932 filiou-se ao seu partido, travando amizade com Franz von Papen, não sei.
Já Joseph Goebbels tinha-lhe grande antipatia, pois considerava-o um aproveitador. Ribbentrop esforçava-se em mostrar que era um nazista fanático, por ter relações de trabalho no exterior, dominava vários idiomas, mas desconhecia as relações internacionais. Isso não impediu que Hitler, a quem bajulava, o adotasse como conselheiro em questões internacionais. Em 1933, com os nazistas no poder, foi enviado para a Inglaterra, onde se reuniu com o ministro Ramsay MacDonald, e em 1934 adquiriu um cargo diplomático paralelo ao do ministro dos Assuntos Exteriores, Konstantin von Neurath. Hitler encarregou-o de algumas tarefas secundárias relacionadas à Comissão de Desarmamento, e ele viajou a Paris, Londres e Roma, com a intenção de convencer as potências de que a Alemanha não tinha a intenção de tornar-se uma potência militar. Em 1935, foi nomeado ministro plenipotenciário, encarregando-se de negociar um acordo naval com a Grã-Bretanha e o Pacto Anticomintern. Por serem questões complexas, Neurath temia que a falta de preparo de Ribbentrop as conduzisse ao fracasso. Entretanto, o ministro conseguiu o que planejava, ganhar a confiança de Hitler. Soube aproveitar a simpatia que o nazismo despertava nas altas camadas da sociedade britânica para articular o que os ingleses influentes interessados em conhecer o Führer, a quem considerava a melhor barreira contra o avanço comunista, visitassem a Alemanha. Em 1936, Hitler nomeou Ribbentrop embaixador em Londres com a missão de conseguir uma aliança com a Grã-Bretanha, o que não deu resultados. Apesar disso, em 4 de fevereiro de 1938, foi nomeado ministro de Assuntos Exteriores por ser leal e partidário da guerra. Tentando isolar a Inglaterra, Ribbentrop conduziu as negociações do pacto com a União Soviética, conhecido como Ribbentrop-Molotov, assim como o pacto tripartite entre a Alemanha, o Japão e a Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, convenceu vários governos a deportarem os judeus a fim de exterminá-los. Depois da derrota na guerra, refugiou-se numa pensão em Hamburgo. Foi encontrado e preso pelo exército britânico na noite de 14 de junho de 1945. Processado e acusado de crimes contra a paz e genocídio, foi julgado pelo Tribunal de Nuremberg e condenado à morte. Foi o primeiro líder nazista a morrer enforcado em 16 de outubro de 1946. Tem uma foto aqui, estranhos aliados. Sob o olhar dos líderes comunistas, Stalin e Molotov, o ministro nazista de Assuntos Exteriores, Ribbentrop, assina acordo em Moscou. Tem uma outra foto aqui, né? Uma sucessão de crises econômicas abalou a República de Weimar. A população teve de lançar mão da criatividade para sobreviver. Outra foto. Pânico. A crise de 29 iniciou-se na Bolsa de Nova York com o estouro da bolha especulativa. O ministro não perdeu tempo. No mesmo dia 22 de agosto de 1939, Hitler reuniu-se em Berghof com o alto comando militar para comunicar que a hora de invadir a Polônia havia chegado. Com a guerra, só teriam a ganhar, pois, como alegou aos militares, a União Soviética assinaria um pacto em que se comprometeria a manter-se neutra e, como se não bastasse, comercializaria com a Alemanha as matérias-primas necessárias para a indústria da guerra. O acordo acabaria de vez com a hegemonia britânica na Europa e garantiria a ocupação da Polônia, que seria iniciada em poucos dias. No mesmo dia, o governo britânico foi alertado sobre a situação e, para tentar conter os nazistas, enviou uma carta a Hitler afirmando que, em caso de ataque à Polônia, a Grã-Bretanha reagiria empregando todos os recursos militares. O Reino Unido era o maior império do mundo e a potência número 1 da Europa. Suas instituições eram sólidas, não havia doutrinação ideológica e o padrão reformista e moderado do trabalhismo e dos sindicatos impediu o extremismo político. No entanto, o país carecia de um premier de fibra. MacDonald e Baldwin não o foram e muito menos Chamberlain esteve à altura da crise política europeia. Ele enfrentou a questão da Irlanda, mas fracassou na Palestina, onde propôs a criação de um Estado único governado por palestinos e judeus, proporcional às suas respectivas populações. Além disso, a política de apaziguamento de movimentos fascistas foi desastrosa. A opinião pública britânica era pacifista e círculos influentes defendiam um entendimento com Hitler. Não somente Chamberlain, mas também uma importante legião de diplomatas e políticos como Samuel H.O.R.E. e Lord Halifax, Halifax, acreditaram que bastava remendar algumas cláusulas do Tratado de Versalhes para aplacar Hitler. O futuro premier Winston Churchill foi, como membro do Partido Conservador, o principal crítico dessa política, exigindo maior firmeza e o rearmamento. Quanto à França, ela era apenas um aliado fraco,
às voltas com suas crises internas. A Grã-Bretanha mostrou-se disposta a apoiá-la diante de uma agressão alemã, mas não deu respaldo à política francesa de paz e segurança no leste da Europa. Pacto Germano-Soviético. Ribbentrop garantiu a Molotov que a Alemanha conquistaria a Europa Oriental e enfrentaria os Estados Unidos, contudo sem nunca voltar-se contra a União Soviética. Molotov aparentou acreditar no ministro germânico, mesmo sabendo que o pacto entre alemães e japoneses, assinado em 1936, tinha cláusulas contra a União Soviética. Pouco depois, e na presença de Stalin, Ribbentrop e Molotov assinaram um acordo na madrugada de 23 de agosto de 1939. A Alemanha e a União Soviética comprometeram-se pelos 10 anos seguintes a não se atacarem e a não interferirem na guerra de seu aliado contra terceiros. Também ficou acertado que não apoiariam países que se rebelassem contra seu aliado, se consultariam antes de tomar decisões sobre assuntos de interesse comum e não participariam de nenhuma coligação que pudesse prejudicar a União Soviética ou a Alemanha. Por fim, fariam o possível para negociar as próprias diferenças. O protocolo, no entanto, contou com um item secreto só conhecido pelos principais membros do governo de ambos os países. A União Soviética e a Alemanha repartiam entre si a Europa Oriental e Central, de modo que Finlândia, Estônia, Letônia e Bessarábia ficariam no raio de influência da União Soviética, enquanto Lituânia e a região do Vilna ficariam sob controle da Alemanha. E, finalmente, a Polônia seria dividida entre soviéticos e alemães. Esse item nunca foi revelado e a União Soviética negou sua existência até que em 1945 foram descobertos documentos alemães sobre o assunto. O pacto principal, porém, foi de conhecimento público e causou grande estranhamento. Nem conservadores nem fascistas conseguiam aceitar o acordo da Alemanha com o país comunista. Os países comunistas europeus também não compreendiam o tratado. Após anos difamando o Partido Socialista Alemão, nazista, estavam lado a lado com o mais divergente dos inimigos. O ídolo Stalin estava com Hitler, a personificação do mal para os comunistas. Os comunistas franceses receberam um grande impacto. A Alemanha hitlerista era ao mesmo tempo inimiga secular e adversária do presente. A notícia gerou grande comoção na Espanha, que sofrera a guerra civil. Os oponentes haviam sido apoiados por Hitler de um lado e por Stalin de outro. Os franquistas não podiam acreditar nessa união e os republicanos sentiram-se traídos, mesmo assim nem outros renunciaram suas ideias. Aí tem uma foto aqui, né, do símbolo da União Soviética. Foice e martelo sobre o globo terrestre rodeados por 2 ramos de trigo. A Noite das Facas Longas. Depois de calar toda a oposição democrática na Noite das Facas Longas, em 30 de junho de 1934, Adolf Hitler acabou com seus inimigos dentro do próprio exército. A Operação Colibri. O conflito começou no amanhecer do dia 30 de junho de 1934, quando soldados da SS aprisionaram vários comandantes da SA, incluindo Ernst Röhm, R-O-H-M. As execuções logo se iniciaram. Foram assassinados o general Kurt von Schleicher e o principal conselheiro de Franz von Papen, P-A-P-A-N. Não houve apoio legal a essas execuções. Ao fim do conflito, em 2 de julho de 1934, o número de vítimas tinha passado de 300. As consequências. A SA perdeu toda a sua influência política e a SS converteu-se em peça-chave do Terceiro Reich. Após a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, os oficiais do exército, gratos por terem se livrado da SA, obrigaram os soldados alemães a jurar fidelidade a Hitler, o que pressupunha reconhecê-lo como chefe de Estado. No Terceiro Reich, a simples vontade de Hitler tinha força de lei. Os protagonistas. Ernst Röhm, líder da Força SA, havia conquistado as ruas da Alemanha para os nazistas. Quando Hitler assumiu o poder, exigiu uma segunda revolução de caráter socialista. Pretendia que a SA, com 2,5 milhões de membros, se convertesse em um novo exército alemão. Franz von Papen, nacionalista conservador, ainda como vice-chanceler, começou a criticar a adesão ao totalitarismo. Kurt von Schleicher, chanceler que precedeu Hitler, tentou evitar que Hitler tomasse o poder, procurando dividir as forças nazistas. Hermann Göring, uma das cabeças do partido nazista, era o principal inimigo de Ernst Röhm. Heinrich Himmler, líder da milícia nazista SS, braço da SA, almejava a autonomia completa de sua organização. Wernher von Blomberg, ministro da Defesa, tinha 300 mil homens sob suas ordens. Favorável a Hitler, opunha-se que a SA fosse a base do exército. Aí tem um símbolo aqui da Sturmabteilung SA e símbolo da SS, né? Aqui, ó, o símbolo da SA e da SS. E na figura aqui, ó, é o Ernst Röhm, não sei como se pronuncia, tá em alemão. Esses são os principais figurões. Aí, o que é? Capítulo 1 já? Aí já dá início ao capítulo 1. Isso mesmo, aí dá início ao capítulo 1, pessoal.
Já tem mais de 1 hora de vídeo. E eu acho que eu vou pausar por aqui. Vou dar uma pausa por aqui, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito vídeo. Muito vídeo pela frente. Mas eu agradeço vocês que me acompanharam até aqui. Tá bom? E até a próxima. Falou!